Boa tarde. Beleza, gente? Espero que vocês tenham sido bem no simulado. Gente, para nós terminarmos então René Descartes, eu parei aí, falei sobre a dúvida metódica, né? Que ele começa a questionar o questionamento da certeza de toda a realidade para chegar então ao limite do conhecimento. Ele julga necessário negar todos os sentidos, porque isso acaba deturpando, né? O caminho da razão. Isso aí eu falei na aula passada. E aí então ele passa pelo método dedutivo, totalmente diferente de Francis Bacon, que acreditava no método indutivo, sabendo que o indutivo é da partes para o todo e o dedutivo do todo para as partes. Aí ele vai falar assim: com base nessa dúvida cartesiana, o sujeito pode ter certeza de que o pensamento é a única realidade imediata. Mais uma vez, quando ele diz pensamento, ele está dizendo de ideia, ele está falando de razão, ok? Não se esqueça. Nada dada ao espírito, né? A única realidade dada ao espírito. E qualquer outra realidade deve ser deduzida dele. Aí ele explica. O procedimento disso tudo que ele está falando, desse método, do método dedutivo, parte do geral para chegar ao particular, dos princípios para chegar à consequência, por meio de quê? Da dedução. O sujeito do conhecimento estabelece uma relação necessária entre ideias claras e distintas e as proposições particulares a respeito da experiência. Parece que é meio confuso, mas se você lê depois devagar, entendendo que o método dedutivo é o todo, e aí do todo, se eu conheço o todo, eu vou então, pegando do todo, eu vou para as partes. E aí você pega cada um dessas, o sujeito do conhecimento estabelece uma relação necessária entre ideias claras e distintas e as proposições particulares a respeito da experiência. Daí você entende, leia mais uma vez depois, que fica mais claro. Qualquer coisa na live a gente tira essas. E depois ele tem um tipo de um rodapé aí a respeito de dedução, que é muito bacana. E aí então ele vai passar pelo res cogitam e o res existência, ou seja, o cogito, que é eu penso. Só que ele traz assim, método, ser pensante e filosofia prática. Então ele põe assim, no Discurso do Método, que é uma obra famosíssima dele, de 1637, ele expõe alguns objetivos epistemológicos, metafísicos, propondo o quê? Critérios filosóficos para estabelecer a certeza do conhecimento. Ou seja, não vai mudar de qualquer filósofo. Ele quer chegar ao quê? Ao conhecimento. Normalmente eles estão em busca do quê? Da verdade, da realidade. E como que se obtém? Com conhecimento. Então ele não muda muito de todos os filósofos, porque eles primam isso. Então olha aqui. Ele vai colocar então 4 regras básicas do método cartesiano, que é evidência, análise, síntese e revisão. A própria palavra já me dá uma direção do que é síntese. Olha como ele coloca tranquilo em relação a isso. Vamos começar aqui. Evidência é algo verdadeiro, caso se elimine a possibilidade da dúvida. Então, é evidência, é evidente. Então, regra da evidência é algo verdadeiro, caso se elimine alguma possibilidade da dúvida. Análise. Para se conhecer propriamente o objeto, deve-se dividi-lo em quantas partes forem necessárias. Então, eu tenho o conhecimento do todo, aí eu vou dividido em partes, então, para reforçar esse conhecimento. Isso é o que? Estou fazendo uma análise. A regra da síntese. O pensamento deve reordenar-se
sempre partindo do mais simples para o mais complexo. Então, é uma síntese que eu estou falando. Eu pego daquilo que é o mais simples até chegar ao mais complexo. E depois, revisão. O sujeito do conhecimento deve verificar todas as etapas do processo do conhecimento para que nada seja omitido. É como se ele tivesse, então, essa revisão e tirando aquela velha prova. Então, estou fazendo uma revisão geral para que nada, então, fique omitido. E daí é que eu obtenho o conhecimento. Agora, como que se obtém tudo isso? Quem é que é capaz de fazer isso? Esse seria o levantamento da questão que a gente vai entender a respeito do cogito. Aí ele põe assim, cogito cartesiano. Base da epistemologia moderna, define-se como o primeiro objeto do conhecimento para Descartes, o eu. Primeiro objeto para o conhecimento, então, né? O eu está posicionado no centro da realidade existente. É o eixo daquele que pensa. Essa ideia está expressa na célebre frase: cogito ergo sum, penso, logo existo. Então, existe o eu, como ele diz, ele está posicionado no centro, ou seja, existem outras coisas, ok? Que estão em volta, ele é o centro. É o eixo daquele que pensa. Então vai existir o pensamento daquele que é o eixo. Por isso que ele vai falar, penso, logo existo. Ele é racionalista. Então ele vai levar realmente por esse âmbito. E ele caminha assim, ó. Com base no cogito, o eu, tudo pode passar a ser conteúdo de pensamento. Então tudo o que acontece, eu vou levar por esse âmbito do pensamento. Nada de sensação, nada voltado para isso, porque isso deturpa. Lembra lá atrás, quando nós vimos? Então isso deturpa. Então tudo vai passar pelo pensamento. Os desejos, a imaginação, sentimentos, o corpo e todas as coisas sentidas e imaginadas. Porém, o conteúdo do pensamento não é a realidade em si, mas uma representação dessa realidade, que aí é e deve ser o quê? Deve ser submetida ao crivo do pensante. Só existe isso tudo porque eu tenho a capacidade de passar por, eu enquanto centro, eu tenho a capacidade de passar por todo o meu raciocínio para dizer sem nenhuma sombra de dúvida que aquilo é aquilo mesmo. Eu pego todas as regras básicas do método cartesiano, a evidência, a análise, a síntese, sabendo que, por que existe isso? Porque eu penso. Então, eu existo. E ele termina assim, ó. Pode-se dizer que, para Descartes, os seres humanos são substância essencialmente pensante. A realidade está dividida em duas áreas distintas. Res cogito, coisa pensante, que é o mundo da razão, a esfera da consciência, e a resistência, coexistência, que corresponde ao mundo corpóreo, concreto, material. Trata-se da chamada o quê? Tese dualista. Então ele vai dizer que é isso, que é a coisa pensante e a coisa extensa. Parece muito com alguma coisa de Platão, né? Muito parecido com a teoria de Platão. Para Descartes, o ser humano é essência, um animal racional. Isso aqui é como se ele estivesse reafirmando tudo que foi lido aqui anteriormente e dito. O ser humano é essência, é um animal racional. A mente é entendida como separada do corpo, o qual ele interage. Então, essa capacidade racional que é a mente, que é pensante, tudo, ele é inteiramente separada do corpo, mas há uma interação. As ideias são a realidade última, da qual somente o sujeito do conhecimento, por meio do pensamento racional, pode ter consciência e domínio.
Então ele coloca tudo nesse âmbito de raciocínio. Então, mesmo que seja distinta uma interação, quem vai comandar é a razão. Por meio de quem? Eu, que é o cogito. E ele põe assim, a herança cartesiana foi marcada por diversas áreas da filosofia, na matemática, influenciou métodos do trabalho científico expresso na linguagem clara e precisa. E aí depois vão surgir, porque aí vem agora John Locke, que é um empirista fantástico, também são teorias distintas, que você vai ver que são bem distintas, e vão seguir. E depois, posteriormente, nós vamos voltar ainda em Kant, e posteriormente vai ter aqueles que vão fazer uma crítica muito grande a esses grandes racionalistas. Um pouco mais adiante, que vai falar que razão é essa, que racionalismo é esse que levou o homem a ser o que é. Então, é uma coisa muito interessante quando esses homens do século aí 17 para o 18, né, René Descartes, ele começa de 16 para o 17, ele escreve em 1637, depois nós temos Locke aí, e é muito bacana entender e verificar de que maneira que esses homens todos, eles falam e depois são tão criticados, principalmente por Kierkegaard e depois Nietzsche, que é o Oconcourt, né, da filosofia hoje, em detrimento da grande crítica que eles fazem. Eu, particularmente, tenho gostado muito da teoria de Kierkegaard. Depois a gente pode até muito comentar sobre isso, tá? Fica a dica aí para nós, então, amanhã na live. Quem quiser perguntar, apesar de que vocês estão bem tímidos ultimamente, mas vamos lá, meu respeito, o momento de cada um, tá? Mas obrigado mais uma vez e vamos ver. Essa parte aqui, vocês viram, é coisa que vocês já tinham visto já várias vezes, só recordando. E depois quem pegar a apostila comigo, vai ter isso gravado, vai ter lá na apostila de vocês um resumo bem interessante da maneira com que Descartes ele trabalha, e depois Locke também. Esses caras que são mais voltados aí para o Enem, tá? Então, fica aí a dica. Um abraço.